Fala pessoal, eu sou o Chef Massal e hoje eu vim aqui com uma polêmica. Sushi de banana com creme de avelã. E aí gente, o que vocês acham? Vocês acham que isso é sushi? Vocês acham que é muito brasileirado? Coloca nos comentários aí o que vocês acham sobre sushi de banana com chocolate. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o arroz. O arroz para o japonês, ele é considerado literalmente um tesouro, tá gente? Lá no Japão, eles valorizam muito a qualidade do arroz, não apenas dos insumos, como peixe, entre outras coisas. E a gente vai dar uma atenção muito grande no arroz primeiro, e depois a gente vai conversando um pouquinho mais sobre as técnicas que a gente vai trabalhar, beleza? A gente então vai primeiro lavar o arroz. A parte mais importante agora é a gente lavar, entender um pouquinho sobre medidas, entender um pouquinho sobre o que é o arroz, como ele tem que ficar. Hoje estou usando aqui uma xícara, essa xícara aqui, que corresponde a três xícaras correspondem a 500 gramas aqui, tá? Vai estar lá no site, tudo certinho, tá? Então eu vou utilizar sempre essa xícara como referência para a gente poder não se perder aqui, tá bom? Vou lavar aqui o arroz agora, tá? A primeira lavada do arroz é bem simples. Você vem aqui e só tira esse excesso de água que tem aqui só, esse excesso de amido que fica em volta. Agora, eu aprendi, né, com o mestre Ogawa a quantidade de arroz exata para poder lavar. Tá aqui. Essa quantidade aqui ainda não é a quantidade certa de arroz, de água para essa quantidade de arroz. Eu tenho que fazer com que a água suma e fique lá no finalzinho. Vamos lá. Eu tenho que diminuir aqui. Agora vocês podem ver aqui, ó. Vocês não estão vendo a água, mas quando dá uma inclinadinha, tem água lá no fundo. Certo? Essa é a quantidade certa de água para poder lavar. Vocês vão fazer esse movimento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazer mais ou menos umas 30 vezes, tá? Esse bowl aqui é um pouquinho menor, então por isso que eu vou fazer uma lavagem um pouco diferente, que é assim. Tá? O Sensei Ogawa pode estar vendo esse vídeo aí, ele pode ficar chateado comigo, mas é só porque o bowl é pequeno. Certo? Se vocês perceberem que o arroz ele ficou um pouquinho, com uma textura um pouco diferente e a água aqui ficou totalmente esbranquiçada, esse é o amido que saiu, certo? Eu vou retirar todo esse amido. E fazer o mesmo processo agora. Vocês podem ver que tem pouquíssima água aqui. Essa quantidade não é a quantidade de água que eu quero. Eu quero aumentar um pouquinho mais de água. Agora está no padrão que eu quero. Quando eu virar um pouquinho o bowl, a água que está lá no fundo aparece. Tá? O procedimento correto seria esse daqui, tá, gente? É parecido com o amassapão, mas a gente não pode quebrar o arroz, tá? A gente não pode fazer muita força, tem que ter mais delicadeza do que amassar pão. O movimento é parecido, mas tem que ter mais delicadeza, tá? Vocês podem ver o arroz que ele não foi quebrado nenhuma vez, tá? Tem nenhum arroz quebrado praticamente, tem esse daqui só e aquele, mas esse daqui provavelmente porque já veio já da fábrica, tá? E vou continuar com o processo assim, porque não estou conseguindo manipular corretamente com esse bowl. Assim também é válido também. Tem muitos sushimens
bons no Japão que fazem esse processo aqui também, desse jeito. Qual que é o arroz ideal para a gente poder fazer o sushi? O arroz chamado kateto. Em japonês, katetemai. Né? A gente pode encontrar em supermercados diversos hoje em dia. A maioria dos supermercados já se encontra esse arroz. E o melhor deles é o arroz de grão curto. Tá? Vocês podem ver aqui que é um arroz bem gordinho, bem curtinho. Tá? Ele é menorzinho do que o arroz que a gente encontra por aí. Mas se vocês não encontrarem um cateto de grão curto, vocês podem comprar o cateto de grão comprido, que não tem problema também, que dá pra gente trabalhar normalmente. Pronto, enquanto o arroz fica aqui descansando, a gente vai fazer outros processos aqui. Tá aqui o nosso recheio de hoje, a banana, que é tão polêmico assim, né? Esse costume de colocar fruta no sushi surgiu nos Estados Unidos e a gente acabou incorporando para a nossa cultura também. Eu particularmente, para a sobremesa eu gosto sim, tá? Mas no sushi tradicional não se usa muito frutas. Hoje a gente vai fazer esse hot roll com banana. Eu vou fazer aqui em forma de palitinho. Vou cortar em forma de palitinho. Ele tem que ficar... Essa parte tem que ficar mais ou menos quadrada aqui, tá, gente? Porque eu vou colocar no sushi assim. Ele vai ficar quadradinho. Quando eu cortar, vai ficar quadradinho. Tá bom? Pronto. Agora a gente pode trabalhar com a massa do hot roll. Para a massa do hot roll, a gente vai precisar de farinha de trigo e água, apenas isso, um pouquinho de sal, tá? Não tem muito segredo, é uma coisa simples, bem simples na verdade. Eu quero que vocês possam aprender uma receita simples de fazer. Vou mostrar para vocês o ponto aqui para vocês, tá bom? Fazendo essa massa aqui agora, vocês sabiam que tempurá é uma receita portuguesa? Os portugueses, em 1500, os jesuítas, na época da Páscoa, na Sexta-feira Santa, eles queriam comer alguma coisa que remetesse à terra deles e eles não queriam comer nenhum tipo de carne animal, né? Então resolveram pegar legumes e peixe, que é costume, empanar e fritar. E os japoneses perguntaram o que era aquilo, né? Ele falou que era temperado, né? Tempero, né? Os japoneses não conseguiam falar a palavra tempero, falavam tempurá. A massa o tempurá, né, é conhecido como se fosse uma receita japonesa, mas na verdade é uma receita portuguesa. Sal e um pouquinho mais de água. Vou passar isso aqui para uma assadeira para facilitar na hora de empanar. Massa bem simples. Ela não tem nenhuma complexidade. Aqui fica mais fácil de mexer. Eu recomendo colocar em uma assadeira mesmo, ou em uma coisa um pouco mais comprida, porque vai facilitar na hora de empanar. Eu vou colocar o rolinho de hot roll aqui. E quando empanar vai ficar mais fácil de manipular. Vamos terminar agora de fazer o arroz. Vamos lá, gente, agora a gente vai fazer a parte de
de medir a água e o arroz. Eu coloquei 3 xícaras ali, que equivalem a 500 gramas. E aqui vamos colocar 3 xícaras de água. 1, 2 e 3. Lembrando que esse arroz já está bem hidratado já, mudou bastante a cor. Ele tá mais opaco agora, está mais esbranquiçado. Vou colocar tudo aqui dentro. Uma coisa importante na hora de colocar o arroz para cozinhar, ele tem que ficar mais uniforme possível embaixo. Tá? Tem que deixar bem uniforme para ele cozinhar de forma totalmente uniforme. Sempre com a tampa bem fechada. Vai deixar aproximadamente 3 minutos no fogo alto. Depois disso daí a gente vai abaixar o fogo. Ferveu a água, a gente vai baixar o fogo para o fogo médio até 10 minutos. Depois a gente vai deixar no mínimo até os 15 minutos. Tá? Se vocês tiverem um pouco de impaciência para isso, pode deixar tudo no médio, que também dá um resultado legal. Tá? Depois disso a gente vai esperar mais 10 minutos com a tampa fechada para o vapor ele terminar de cozinhar o arroz. Daí a gente vai temperar ele e fazer o hot roll. Enquanto o arroz está aqui, nós vamos preparar o tempero su, tempero de vinagre. Esse vinagre aqui é um vinagre de ótima qualidade já aqui no Brasil. No Japão existe vários tipos de vinagre de arroz. Tem o kurosu, akasu, que traz um sabor diferenciado. São vinagres envelhecidos, são bem mais caros também. Vocês podem colocar kombu, isso daí é a escolha de vocês. Kombu é uma alga marinha japonesa. Alguns sushimens preferem esquentar o molho do arroz. Outros já preferem não fazer esse processo. Eu prefiro não ferver. Se ferver, na minha visão, ele fica um pouquinho menos ácido, mais doce. É só a gente ter paciência e mexer bastante, que o açúcar vai dissolver bem. Na minha visão, o tempero ele tem que ser simples e bem feito. Assim como o arroz, feito a técnica bem feita, ele traz um grande resultado. Muitas pessoas eles preferem agregar coisas porque não tem a técnica correta de fazer o que se deve fazer. Então, eles tentam compensar agregando coisas. Eu prefiro buscar melhorar o máximo possível a qualidade com ingredientes de qualidade, com processos corretos e assim elevando o nível do produto, não apenas agregando produto. Tá? Então, essa é a minha filosofia. Muitas das vezes pode parecer que é um produto mais simples, mas o mais simples é mais difícil de preparar. A panela de arroz também interfere bastante no resultado do produto. Essa panela aqui ela é relativamente grossa, então ela mantém por mais tempo o calor e não tem uma variação tão grande de temperatura. Quanto a panela é muito fina, o calor passa muito rápido e esfria muito rápido. Isso daí acaba atrapalhando muito na qualidade final do produto. Então, para a gente poder conseguir um produto de qualidade, investir em material, investir em qualidade, investir em processos. Então, vamos dar continuidade então aqui para a nossa receita de sushi de banana com chocolate, nosso hot roll. Então, relembrando, a gente deixou 3 minutos no fogo alto, de 3 minutos até os 10 minutos
mais 7 minutos a gente vai deixar no fogo médio. Depois eu tive que passar para essa boca aqui, que é menorzinha. Essa boca aqui ela estava muito forte e eu tive que passar para essa daqui. Deixei em fogo baixo até completar os 15 minutos de arroz. Ele ficou pronto. Vocês podem ver que ele ficou soltinho, tá bem cozido. E quero falar um pouco sobre o arroz. Na concepção de muitas pessoas, às vezes as pessoas pensam que o arroz tem que ser um arroz unidos venceremos. Não é essa visão que tem que ter do arroz de sushi. Ele, sim, ele está agrupado, mas porque ele tem um amido que ele fica grudado um no outro. Mas vocês podem ver nitidamente que cada grão de arroz está íntegro. E vamos virar agora aqui o arroz, nunca numa assadeira de alumínio, tá, gente? Vocês lembram que a gente utilizou essa xícara aqui como referência? Usamos 3 dessa xícara aqui. Então, de tempero que a gente acabou de produzir, a gente vai utilizar apenas uma xícara. O arroz é tão valorizado no Japão que corresponde 60% de toda a qualidade do sushi. Quer dizer, os 40% seria o peixe e as outras coisas que vão em cima. E aqui, gente, o segredo que eu vou passar para vocês, o mais importante é cortar o arroz, certo? Eu vou fazer o movimento de cortar o arroz. Vocês veem que cada vez que eu passo ele desmancha. Tem aqui uma pelotinha, enquanto eu passo ele desmancha. Eu não vou esmagar, tá? Eu não vou esmagar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, com toda a delicadeza possível, desmanchando o arroz aqui. E esse processo aqui que eu vou passar para vocês é de esfriar o arroz. Outra coisa importante, lembrando que esse tempero é líquido, então eu preciso colocar o líquido que está embaixo, colocar ele para cima para ele voltar. É importante também a gente utilizar um recipiente que seja mais aberto possível, para ele poder resfriar de maneira uniforme. Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero encapsular todo o arroz com aquele tempero de vinagre e açúcar. Então em volta fica o tempero de vinagre e açúcar e no meio fica o arroz totalmente íntegro. Essa cápsula que envolve o arroz de tempero que vai conservar o arroz. Vocês vão vendo que aos poucos ele vai ficando cada vez mais brilhante. Está pronto o nosso arroz. Agora, finalmente, depois do mise en place pronto, a gente vai dar formato ao sushi. Tudo isso aqui foram técnicas que, se vocês seguirem à risca, não vai ter segredo, não vai ter erro. Mas a partir de agora, algumas técnicas que vai demandar de treinamento, de aptidão, de esforço. A primeira delas é de como pegar o arroz do sushi. É a parte mais difícil. Todos os meus alunos passam uma grande dificuldade nessa área específica. Vocês podem ver, quando eu pego o arroz, ele acaba grudando um pouco, certo? Eu coloquei minha mão na água ali, para não grudar muito. Eu vou mostrar para vocês como seria pegar sem a água. Vou secar a mão. Eu vou fazer um pouquinho de sujeira aqui agora, tá? Se eu pegar arroz sem
a água, ele tem uma dificuldade maior de desgrudar da mão. Isso daqui, gente, no meio da operação, é terrível. A mão assim, é terrível trabalhar com a mão assim. E vocês vão estranhar muito, principalmente no início, é essa questão do arroz grudar na mão. Se vocês tiverem muita água na mão, o arroz ele vai perder o amido dele e vai se dissolver e não vai dar bom também. Então vocês têm que ter uma quantidade, uma lâmina fina de água em volta da mão para poder trabalhar com o arroz de sushi. Vocês podem ver aqui que o arroz grudou pouco em minha mão. Esse vai ser o treinamento mais importante para vocês para poder trabalhar com sushi. Agora vamos de fato trabalhar com o nosso sushi. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem um sushi mais grosso, vocês podem utilizar a alga inteira. Se vocês preferem fazer um sushi menor, vocês podem utilizar meia alga. Hoje eu vou fazer um intermediário para facilitar a vida de vocês. Eu não trouxe a minha esteirinha de sushi hoje, aqui na gravação, mas mesmo assim eu vou conseguir fazer o sushi para vocês. E não precisa necessariamente comprar. Com o Perflex limpo, a gente vem aqui com a habilidade recém-adquirida de mexer com arroz. Isso aqui é muito difícil, gente. Tá? Por volta de 60 gramas de arroz aqui na alga marinha. Vocês vão espalhar. Essa parte aqui acho que é a parte mais difícil que tem na hora de espalhar o arroz aqui na alga marinha. Vai grudar tudo. Aqui, como eu já tenho bastante costume de trabalhar, o arroz eu tenho alguns macetes para não deixar o arroz grudar em mim. Viram só? Comenta aí se vocês tiveram muita dificuldade ou não. Se vocês não tiveram, eu fico muito feliz. Agora é o recheio polêmico. O nosso recheio polêmico, eu quero que vocês falem aí se isso é um sushi tradicional ou não é tradicional. Deixa aí nos comentários. Esse aqui é um rossomaki, né, um enrolado fino, só que com a alga inteira. É muito mais fácil. É possível fazer só com meia alga, mas para quem está começando, não é interessante. Agora a gente vai começar a trabalhar o que aqui? 4 dedos de uma mão e 4 dedos de outra mão para segurar o recheio. E esse dedão aqui vai trazer a alga marinha junto com o arroz. Quando vocês chegarem até aqui, vocês vão abrir, certo? E vão passar um pouquinho de água para poder ajudar a alga marinha grudar na alga marinha de novo. Vou jogar um pouquinho para frente. Dar uma apertadinha. Vocês lembram que nós tivemos um grande trabalho para poder manter o arroz íntegro? Então agora eu não posso apertar com muita força aqui. Eu tenho que só fazer uma leve pressão para manter o produto no lugar. Terminou aqui, eu venho aqui com um pouquinho mais de água e coloco um pouquinho aqui na alga e grudo aqui. Fazer com meia alga. Dessa maneira aqui, é uma maneira que vai gastar menos alga marinha, mas nem sempre vocês vão conseguir fazer porque é mais difícil. A quantidade de arroz é a mesma, por volta de 60 gramas de arroz já temperado. Continua sendo a mesma técnica, são os 8 dedos segurando o recheio
e esses 2 dedões segurando aqui a alga marinha para puxar até aqui. Se vocês estão vendo a alga marinha, tá certo. Ok? Então vocês não podem esquecer de umedecer a alga marinha com um pouquinho só de água. Não pode encharcar. Levanta o Perflex ou o Sudaré e termina de virar aqui. Essa maneira aqui é uma maneira mais técnica, mas não garanto que vocês vão conseguir chegar nesse resultado de primeira. Vocês vão ter que treinar bastante para chegar nesse resultado. Então, uma banana rendeu 3 hot rolls fininhos. E sobrou bastante arroz para a gente fazer temaki, para fazer uramaki, fazer entre outras coisas que vocês também gostam. Hoje, nosso foco aqui é nossa sobremesa. Pessoal, agora a gente vai fazer a parte de empanar. Vocês podem sim empanar ele inteiro e fritar, mas eu prefiro cortar, que facilita na manipulação. E tem alguns segredos para o corte do sushi. Uma faca bem afiada já ajuda bastante, mas isso não é o suficiente ainda. Um detalhe que vocês podem fazer é molhar um pouquinho a faca, umedecer aqui o fio da faca. Certo? Vocês podem ver que essa faca aqui não é uma faca especializada para sushi, é uma faca chefe comum. Mas mesmo assim eu vou ter um excelente resultado aqui. Buscar o meio. E aqui eu vou precisar romper essa primeira tensão superficial da alga. A alga ela tem uma tensão, eu vou dar como se fosse um susto, um cortezinho assim. Vocês viram? Esse cortezinho aqui. Tá? Então eu tenho que pensar em fazer esse primeiro cortinho. Se eu empurrar com força, eu vou acabar esmagando. Eu vou fazer errado uma vez só para vocês verem como é que é, tá bom? Aqui eu fiz certo. Ok? Um corte mais próximo ao meio. Eu gosto de limpar a faca antes de continuar o trabalho, mas vocês podem ver que a mesma faca, fazendo praticamente a mesma técnica que eu vou fazer, eu vou empurrar a faca sem a técnica correta. Olha o que acontece. O sushi não corta. Falem nos comentários como ficou o corte de vocês, se ficou assim ou assim. Então, esse macetezinho de corte do sushi fica muito feio, né, gente? Esse cortezinho do macete do sushi é aqui. Eu venho, limpo a faca, certo? Eu dou uma leve umedecida aqui, eu vou procurar o meio, eu vou como se fosse dar um sustinho, vou fazer esse movimento aqui, ó. Empurrando para baixo. De maneira relativamente abrupta. 2 dedos na frente e um atrás, tá? Ou de maneira relativamente abrupta. Esse movimento aqui, vocês viram? Vou fazer de novo aqui. Tá? Fazer em outro ângulo. Aqui, ó. Tá? Fazer de uma maneira relativamente abrupta, tá? Assim o corte fica assim, ao invés de ficar assim. Agora, a gente vai utilizar isso aqui mesmo assim, tá? A gente vai empanar o hot roll na farinha panko. Se vocês não encontrarem farinha panko, aí onde vocês moram, vocês podem comprar farinha de rosca na padaria. Não é a mesma coisa, só que funciona também. A farinha panko, vocês podem ver que ela é flocada. Tem floquinhos. Esses floquinhos dão uma textura mais leve do que a farinha de rosca, porque a farinha de rosca, em vez de ser flocos, é um pó. Eu coloco aqui, eu gosto de dar uma mexidinha assim. Já está pronta a nossa empanação, a gente pode levar para fritura. Eu vou dar continuidade aqui. Já vou mostrar para vocês o resultado final.
O hot roll é uma invenção brasileira. E hot roll doce foi um brasileiro muito criativo que inventou. No Japão eles não costumam comer hot roll, muito menos hot roll doce. Mas teve uma vez que um brasileiro no Campeonato Mundial de Sushi, ele fez sushi doce lá e ele foi muito bem. Os japoneses que fizeram essa avaliação no dia, eles gostaram bastante. Então quer dizer que é um produto gostoso. Culturalmente pode ser que seja controverso, mas é um produto bem gostoso. Marca aí quem é que gosta de hot roll e quem é que prefere sushi tradicional. Agora a gente vai cortar o hot roll e a melhor faca para cortar o hot roll é a faca de pão. É possível cortar com essa daqui também, só que precisa de muita técnica. A produção trouxe aqui, a melhor faca para poder trabalhar com hot roll é essa daqui. É muito mais simples cortar. O recheio ficou bem centralizado, o arroz ficou íntegro. Com essa faca aqui, se você não tem faca de pão, com essa faca aqui eu recomendo vocês afiarem bem ela e dessa vez não necessita você molhar a faca. Você vai vir aqui utilizar aquela mesma técnica de fazer um leve sustinho, só que você precisa de um pouquinho mais de intensidade agora, ó. Tá? Precisa de mais intensidade. Você viu que, ó, mesmo passando em cima, ela não corta. Então tem que colocar intensidade, colocar um peso. Tá? Se vocês empurrarem apenas, eu vou estragar aqui um pouquinho de hot roll para vocês verem. Se vocês só empurrarem, o sushi não corta. De novo. Só empurrar, o sushi não corta. Só empurrar também não corta. Vocês têm que ter uma certa intensidade no movimento. Para as pessoas que são mais tradicionais, que não acham que isso aqui é sushi, tudo bem. A gente respeita a visão de cada um. E para as pessoas que gostam de hot roll, que vocês possam se deliciar com essa receita hoje. Entender que a gastronomia é um processo. Desde quando o sushi surgiu lá no Sudeste Asiático, que não foi exatamente no Japão, o sushi se desenvolveu no Japão, mas ele nasceu no Sudeste Asiático. Desde lá até aqui ele se modificou muito. Aqui a gente está com creme de avelã. Então o sushi nos primórdios do sushi, o sushi não era como é hoje. Então foi graças a uma mudança de séculos que o sushi surgiu dessa maneira que a gente está vendo hoje. Tem gente que prefere de uma maneira e tem gente que prefere de outra maneira. E o sushi que é bem do início mesmo, que era uma conserva de peixe, ele provavelmente não seria popular em quase nenhum país, porque ele tinha um sabor extremamente forte, intenso,
E foram técnicas inovadoras que foram trazendo para ele um formato diferente e uma maneira diferente de ser servido. E hoje o brasileiro ele conseguiu mudar tudo isso. O brasileiro é muito criativo e foi capaz de trazer essa maravilha aqui. Espero que vocês gostem. Inclusive, o meu filho, ele é filho de descendente de japonês, que sou eu. Meus pais são japoneses, e minha mulher, que é mineira. Ela gosta muito de fazer bolo em casa, um bolo de fubá delicioso, um bolo de fubá cremoso. E se vocês querem essa receita, deixa marcado aí nos comentários. O meu filho é resultado da mistura de uma cultura com uma outra cultura. E ele não é nem melhor nem pior, ele simplesmente é uma pessoa diferente. Ele nem é mineiro e nem é japonês, ele formou uma mistura ali. Isso daqui é a mesma coisa. Isso daqui nem é japonês e pode-se dizer que isso aqui também não é gastronomia brasileira também, né? Por mais que foi desenvolvido aqui. Então, tá no meio termo aí. Espero que vocês gostem do resultado e até a próxima.